Boa noite a todos. 29ª Sessão Ordinária, Sexta Legislatura. Às 19 horas do dia 18 de nove de 2017, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Peço a todos para ficarem em pé para a oração de abertura. Peço ao vereador Mário para fazer a oração de abertura. Peço ao primeiro secretário para ler a ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária do dia 11 de nove de 2017. Aos 11 dias do mês de setembro de 2017, às 19 horas, no prédio destinado ao funcionamento, reuniu-se a Câmara Municipal de Guamiranga para a sessão ordinária e, havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, o presidente Rosálvaro Lopes Santana declarou aberta a presente sessão ordinária com a presença dos senhores vereadores César Paulo Lava, Kleber Socordiac, Guilherme Stadler, José Jauri Lourenço de Oliveira, João Sávio, Marcos Arley Nas, Mário Luiz Pontarolo e Natan Pontarolo. O presidente Rosálvaro Lopes Santana, declarando aberta a presente sessão e logo após a oração de abertura, pediu ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da ata da sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2017, que entrou em votação e foi aprovado por unanimidade. Então passou-se ao expediente do dia. Projeto de Lei número 22 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera a redação dos artigos 265 e 272 e revoga a tabela 8ª 1, coleta de lixo, da Lei 53, de 30 de novembro de 2011, que institui o Código Tributário do município de Guamiranga, o qual foi encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei número 23 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que regulamenta a arrecadação da taxa da coleta de lixo e da sua incidência, o qual foi encaminhado às comissões competentes. Projeto de Lei número 24 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial na importância de R$10.000, o qual foi encaminhado às comissões competentes. Projeto da Lei número 25 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e conceder subvenção sociais à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Guerti, o qual foi encaminhado às comissões competentes e então passou-se à ordem do dia. Projeto de Lei número 20 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções do consórcio intermunicipal para o desenvolvimento regional dos municípios que integram a microrregião do Centro-Sul do Estado do Paraná, com o objetivo de adequar ao referido consórcio a Lei Federal número 11.107 de 2005, Decreto Federal número 6.017 de 2007 e das outras providências, o qual entrou em segunda votação e foi aprovado por unanimidade. Moção de apoio número 1 de 2017, de iniciativa do vereador Natan Pontarolo, ao projeto de lei legislativo no 3.722 de 2012, em trâmite no Congresso Nacional, que busca alterar o Estatuto do Armamento e disciplina normas sobre aquisição, posse, porte e circulação de arma de fogo e munições, prevendo penalidades e outras providências correlatas, o qual entrou em única votação
e foi aprovado por unanimidade. Então passou-se ao grande expediente. O vereador César Paulo Lava solicitou que fosse oficiado o executivo solicitando a subvenção social ao Clube de Mães de Guamiranga e logo após o presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a presente sessão, convocando sessão ordinária para o dia 18 de setembro de 2017, às 19 horas, neste mesmo local. Então lavrou-se a presente ata, que após lida e achada, segue assinado pelos presentes. A ata que foi lida encontra-se em discussão. A ata que foi lida encontra-se em aprovação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os que não aprovam, que se manifestem. Aprovado. Peço ao primeiro secretário para ler o que consta no expediente do dia. Projeto de Lei número 27/2017. Súmula. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial na importância de R$5.000. Mensagem justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para apreciação desse legislativo o projeto de lei número 27/2017, que trata da abertura de um crédito adicional especial para atendimento a despesas correntes. O presente projeto objetiva alterar a lei orçamentária, bem como seus anexos. Projeto este que tem como objetivo a devolução do saldo referente a rendimentos para a Secretaria do Estado da Agricultura, do Abastecimentos, SEAB, convênio 204/2016, convênio que tinha por objeto a recuperação de trafegabilidade das estradas rurais do município. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação favorável à aprovação deste projeto de lei, com regime de urgência urgentíssima, pois temos o prazo para fazermos a restituição ao governo estadual. Contamos com a aprovação dos nobres vereadores, colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal de Guamiranga. Sejam encaminhados às comissões competentes. Projeto de Lei número 26/2017. Súmula. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional suplementar na importância de R$653.198,55. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando para a apreciação desse legislativo o projeto de lei número 26/2017, que trata da abertura de um crédito adicional suplementar para atendimento de despesas correntes. O presente projeto objetivo alterar a lei orçamentária, bem como seus anexos.
projeto que visa suplementar as contas de merenda para o pagamento com recursos próprios devido à diminuição de repasses federais que eram feitos em fontes vinculadas, suplementação de contas para o pagamento da folha. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores na apreciação favorável e aprovação deste projeto de lei com regime de urgência urgentíssima, pois será utilizado a dotação deste projeto para o pagamento da folha do corrente mês. Contando como aprovação dos nobres vereadores, escolhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Que sejam encaminhados às comissões competentes. Requerimento número 3, 2017. Requer informações ao Executivo Municipal sobre a reforma da Escola Municipal de Água Branca. O vereador que este subscreve, no uso das suas atribuições legais, após ouvido o plenário, requer ao chefe do Executivo Municipal informações sobre a reforma da Escola Municipal de Água Branca. Guamiranga, 12 de setembro de 2017. Rosalvo Lopes Santana, vereador da Câmara Municipal de Guamiranga. Justificativa. O presente requerimento, com pedido de informações sobre o andamento das obras da reforma da Escola Municipal de Água Branca, prendem-se ao fato de que, em vistoria no local, constatei estar as mesmas paralisadas desde o início deste ano. Do que se tem conhecimento, os recursos para tal fim existem e as obras foram iniciadas na gestão passada e estão atualmente paralisadas. Os materiais existentes no local estão se deteriorando, sendo necessário urgentes providências na comunidade e na continuidade da reforma, a fim de que se evitar prejuízos à administração pública com o desperdício de material e a falta de continuidade dos trabalhos que já estavam sendo realizados. Seja encaminhada a ordem do dia da próxima sessão. Tribunal de Justiça, Departamento Judiciário. Carta de ordem número 0457/2017. Apelação civil 159.7693, dígito 1, no Ford Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, Terceira Vara da Fazenda Pública. Partes apelante, Câmara Municipal de Guamiranga e apelado Estado do Paraná. A Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, relatora dos autos, faz saber ao senhor doutor juiz de direito da comarca de Imbituva, neste estado, que os autos supra tramitam neste tribunal e neles por despacho determinou que se proceda à intimação da Câmara Municipal de Guamiranga na pessoa do seu representante legal com endereço à Rua Rodrigo Neri Canto, número 131, em Guamiranga, nessa comarca, para que no prazo de 5 dias regularize a sua representação processual, tudo em conformidade com os termos do despacho e fotocópias em anexo. Encerramento. Para que seja devidamente cumprida, mandei expedir a presente carta de ordem dada e passada nesta cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, aos 15 dias do mês de agosto do ano de 2017. Eu, Simone Maria Abranhão dos Santos, chefe da seção número 303 de 2017. Guamiranga, 12 de setembro de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo em vista o contido no ofício sob o número 106 de 2017, sob o requerimento do vereador Marcos Arley Nas,
Segue em anexo cópia do projeto da rede de água da Vila São João. Contudo, informamos que, de acordo com os responsáveis da Sanepar, o local supracitado já está com as obras finalizadas conforme o projeto realizado. Já referente ao contido no ofício sobre o número 107/2017, sobre o requerimento dos vereadores Marcos Arley Nas, Guilherme Estado e João Sávio, comunico-vos que o projeto referente à localidade de Serrinho encontra-se com o projeto finalizado, com apenas alguns levantamentos a serem realizados, onde foi elaborado pela Sanepar Rural, com acompanhamento da Emater e o Poder Executivo, para a realização desta obra, que será através de recursos da microbacia, e será executado um percurso de 2.080 metros, segue anexo a cópia do projeto. Sem mais, colhemos o ensejo para renovar as inspeções de nossa apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Arquivos. Moção de parabenização. A Câmara Municipal de Guamiranga, do Estado do Paraná, pelo seu presidente Rosalvo Lopes Santana, e os demais vereadores que compõem este Legislativo Municipal, após ouvir o plenário, cumprem o honroso dever de parabenizar a pessoa do Padre Luiz Carlos de Oliveira, que, tendo assumido a paróquia Menino Jesus em nossa cidade em janeiro de 2011, na condição de pároco e orientador espiritual da comunidade, não mediu esforços no trabalho de evangelização, na pregação das palavras de Cristo, na condução de todos os fiéis nos caminhos da luz, da paz e do bem, tendo inclusive idealizado e coordenado, juntamente com o Conselho Pastoral e a ajuda das comunidades, a construção do atual templo consagrado ao Menino Jesus em nossa cidade. Obra esta que, além de trazer modernidade e conforto aos fiéis, se tornando um cartão postal da nossa cidade. Mas o legado maior é que nos deixa e é o espírito empreendedor e comprometedor em prol de uma causa, sendo um exemplo a ser seguido. Sala do Plenário, 12 de setembro de 2017. Rosalvo Lopes Santana, Clébio Cordiac, César Paulo Lava, Guilherme Estado, João Sávio, José Jauri Lourenço de Oliveira, Marcos Arley Nas, Mário Luiz Pantarolo e Natan Pantarolo. Moção de parabenização que seja encaminhada ao Padre Luiz Carlos de Oliveira. Ofício número 305/2017, Guamiranga, 12 de setembro de 2017. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 111/2017 da Câmara Municipal de 22 de agosto de 2017, venho muito respeitosamente à presença deste Legislativo Municipal informar-vos que a indicação de número 9/2017 encontra-se em análise pelo Poder Executivo e a indicação número 10 de 2017 foi encaminhada ao Departamento responsável, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que assim que possível possam ser tomadas as medidas cabíveis. Colhemos o ensejo para renovar nossas inspeções de nossa apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Arquivos. Ofício número 306/2017, Guamiranga, 12 de setembro de 2017. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 115/2017 da Câmara Municipal, de 29 de agosto de 2017, venho muito respeitosamente à presença deste Legislativo Municipal informar-vos de que a indicação número 11 de 2017 foi encaminhada no Departamento responsável, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para que assim que possível possam ser tomadas as medidas cabíveis. Colhemos o ensejo para renovar as inspeções de nossa apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal.
Arquive-se. Ofício número 308 de 2017. Guamiranga, 12 de setembro de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, tendo em vista o contido do vosso ofício sobre o número 118 de 2017, sobre o requerimento de número 2 de 2017 do vereador Natan Pontarulo, informamos que o município está sem a referida certidão por motivos alheios à vontade dessa administração municipal. Como é sabido, do mês de março de 2017, precisamente no dia 28 de março, conforme o boletim de ocorrência 2017 731-557, registrado perante a Delegacia da Polícia de Imbituva, tivemos o banco de dados da Prefeitura Municipal hackeado e foram perdidas todas as movimentações e registros realizados desde aquela data. Como o prazo da entrega da prestação de contas da gestão anterior deveria ser cumprido, deu-se ênfase no término dos ajustes contábeis da época do envio da mesma para cumprimento do prazo frente ao Tribunal de Contas do Estado. Porém, com a invasão do banco de dados, tendo em vista que o SIM-AM tem cruzamento de informações dos módulos e licitações, compras, patrimônio, contabilidade pessoal, muitos dados perdidos precisaram ser lançados dentro dessas modulações para envio, sendo que inclusive cita-se como exemplo houve a exclusão do registro de obras ao longo do histórico municipal, bem como de servidores e que precisavam ser ainda reajustadas, e a dificuldade está em lançamento de todas essas informações para que possa permitir o cruzamento das mesmas pelo TCE. Então, esta administração está tendo trabalho redobrado para recuperar os dados relativos ao crime cometido e para que se evite qualquer divergência no envio de informações passadas ao TCE. E atuais é que teve-se o cuidado de relançamento de todos os dados, o que tem atrasado o envio do AM e, consequentemente, a liberação da certidão frente ao Tribunal de Contas. Elucidamos, inclusive, que a administração teve que fazer um investimento em equipamentos para o servidor e para manter o portal da transparência, pois o hacker adentrou pelo referido portal e teve acesso ao servidor, furtando o banco de dados dessa municipalidade, comprometendo todos os arquivos, sistemas e máquinas que estavam logadas na rede. Então, Excelência, o referido crime causou transtornos e prejuízos incomensuráveis à administração municipal, dentre elas a certidão liberatória que trava o município como um todo. Ademais, outra situação que está travando as demais certidões do município, como o CRP, são questões relativas ao Fundo de Previdência, que a movimentação não estava sendo lançada, porém já tomamos providência relativa a isto e ainda ter-se-á que futuramente readequar a questão do fundo para cumprir com as portarias ministeriais da Previdência, para que a gestão do fundo seja autônoma e a gestão municipal. Cabe aqui esclarecer que a administração tomou todas as providências oriundas e a recuperação dos dados, e esses furtos vêm acontecendo em várias entidades de administração pública. Todavia, a única forma foi refazer todos os lançamentos, onerando inclusive os servidores municipais que tiveram que efetuar com os relançamentos. Certo de ter atendido as informações requisitadas, nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas relativas à questão e apenas gostaríamos da compreensão dos senhores pelo ocorrido e a colaboração no intuito de compreender e auxiliar o Executivo em sua administração. Sem mais, acolhemos o ensejo para renovar expressões de nossa apreço e consideração.
Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Arquivos. Ofício número 309 de 2017. Guamiranga, 13 de setembro de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores. Em resposta aos ofícios número 116 de 2017 da Câmara Municipal, de 29 de agosto de 2017, venho muito respeitosamente a presença desse Legislativo Municipal, tendo em vista o contido no ofício sob o número 116 de 2017, de requerimento do vereador Marcos Arley Nas, esclarecendo-vos a indagação levantada a respeito regularização fundiária urbana, programa Morar Legal, criado pela Coapar. Contudo, as diretrizes do programa consistem nos seguintes termos: a Coapar fará análise da documentação encaminhada pelas prefeituras, selecionará as aptas a ingressarem no processo, após isso mesmo fará o certame licitatório, que culminará com a adjudicação do objeto licitado à empresa vencedora, que apresentar o menor preço global para execução do serviço. Neste momento, o município e a Coapar assinarão termo de convênio visando formalizar a pactuação das obrigações entre si. Colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Arquivos. Ofício número 311 de 2017. Guamiranga, 14 de setembro de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, estamos encaminhando impresso o balancete financeiros, balancetadas receitas e despesas desta Prefeitura Municipal relativo ao mês de agosto de 2017. Colhemos o ensejo para renovar as expressões de nosso apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal de Guamiranga. Arquivos. Então a palavra está livre referente ao expediente do dia. Bom, só queria falar um pouquinho sobre esse ofício número 308 aqui, que foi a pedido do nosso vereador Natan, que veio a resposta. Na verdade, eu acho que seria interessante nós fazer um questionamento ao Executivo sobre a questão da discrepância das datas que foram feitas, desde quando ocorreu o fato e quando foi feito o registro de ocorrência lá diretamente no órgão policial. O fato foi ocorrido dia 28 de 3 de 2017, onde foi feita a data de registro em 26 de 6 de 2017. Então acho que era interessante fazer esse questionamento para que nós viesse ficar sabendo o porquê de demorar tanto tempo para ser feito esse boletim de ocorrência, né? Que passou 3 meses, bem dizer, da data que ocorreu o fato até fazer esse registro. Então acho que é um esclarecimento para nós aqui, vereadores, e também para a população, né? Acho que seria interessante nós fazer esse questionamento ao nosso Executivo. E também na questão de moção de parabenização ao padre, nós vamos marcar uma data aí com ele, que seja possível ele vir aqui para receber essa moção que, como todos vocês assinaram, é uma coisa interessante pelos trabalhos que ele fez aqui no nosso município. Então peço ao primeiro secretário para ler o que consta na ordem do dia. Projeto de Lei número 21 de 2017. Súmula. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Guamiranga para o período de 2018 a 2021. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 21 de 2017, iniciativa do Poder Executivo. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Guamiranga para o período 2018 a 2021.
em data de 4 de setembro de 2017, foi encaminhado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação a esta assessoria jurídica o projeto de lei acima mencionado para o parecer inicial quanto às questões legais e constitucionais. Em análise preliminar, verifica-se, salvo melhor entendimento, não conter o referido projeto de lei nenhum vício de origem quanto à legalidade e constitucionalidade, seja quanto sua iniciativa, seja quanto o seu objeto, sendo que a competência quanto à iniciativa legislativa encontra supedâneo no artigo 165, primeiro, da Constituição Federal de 1988, artigo 55, parágrafo 3º, artigo 87 da Lei Orgânica do nosso município. Ainda a referida Lei Orgânica dispõe no artigo 22, primeiro, sobre a competência da Câmara Municipal para deliberar com a sanção do prefeito especificamente o plano plurianual. Deve-se aguardar o prazo regimental no artigo 128, parágrafo 1º, para apresentação das possíveis emendas, cujo prazo é de 10 dias, projetando a data cabal para dia 14 de nove de 2017. Transcorrido o referido prazo, o mesmo deve ser apresentado em plenário, devidamente encaminhado às comissões competentes para o parecer, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação, em especial a Comissão de Finanças e Orçamento, posto que nos termos do artigo 80, primeiro, do Regimento Interno, cabe a essa opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias afetas ao plano plurianual. Após o parecer das comissões competentes, em razão da proposição apresentada, deverá ser discutido e votado em plenário, respeitadas as disposições constantes na Lei Orgânica Municipal do Regimento Interno, obedecidos os prazos previstos legalmente para o fim do cumprimento regimental e validade do processo legislativo. É o parecer sobre censura Guamiranga, 11 de setembro de 2017, Priscila Alves Siquinel, advogado da Câmara Municipal. Projeto de lei número 21/2017 encontra-se em discussão. Projeto de lei número 21/2017 encontra-se em primeira votação. Vereador Cleberson? Sim. Vereador José? Sim. Vereador Guilherme? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador Marcos? Sim. Vereador César? Sim. Vereador João? Sim. Vereador Natan? Sim. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 22 de 2017. Súmula. Altera a redação dos artigos 265, 272 e revoga a tabela 8ª, primeiro coleta de lixo da Lei 53 de 30 de novembro de 2011, que institui o Código Tributário do município de Guamiranga. Justificativa. O projeto de lei número 22 altera o Código Tributário do município de Guamiranga. Projeto de lei número 23 regulamenta a arrecadação da taxa da coleta de lixo e da sua incidência. Considerando que a lei estadual número 12.493 de 22 de 1 de 1999 regulamenta a responsabilidade dos municípios sobre a coleta, transporte, tratamento e destinação do final dos resíduos sólidos urbanos. Contudo, a maioria não conta com a receita suficiente para o custeio dos serviços, investimentos no tratamento, disposição final do lixo gerado na cidade. Considerando que as dificuldades são potencializadas pela forma como o serviço é cobrado, usualmente as prefeituras adotam a cobrança da taxa da coleta de lixo em conjunto com o IPTU, que em grande parte apresenta considerável índice de inadimplência. Considerando a falta de recursos, causa deficiência na prestação do serviço da limpeza pública e, como consequência, surge a insatisfação dos cidadãos, proliferação de doenças, impactos ao meio ambiente,
os quais se agravam à medida que atingem áreas de mananciais de abastecimento, comprometendo a saúde da população, culminando em mais custos e despesas aos municípios. Considerando os problemas podem ser agravados pela descontinuidade na gestão administrativa, falta de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, relacionados com a questão de resíduos sólidos urbanos. Considerando que para reverter este cenário é imprescindível contar com um sistema de gestão tributária de arrecadação eficiente. Este sistema deve se contemplar as especificadas de gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos e a realidade técnica operacional dos municípios, atendendo os princípios legais e tributários vigentes no país. Considerando-se que a Lei 11.445, de 5 de 1 de 2007, regulamento pelo Decreto 7.217, de 21 de 6 de 2010, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a Política Federal de Saneamento Básico, integrou os resíduos sólidos no conceito de saneamento básico. Além disso, a Lei 12.305, de 2 de 8 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404, de 23 de 12 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que até agosto de 2014 os municípios implantem os mecanismos necessários para a disposição final ambientalmente adequada nos rejeitos. Considerando-se que a Sanepar oferece às prefeituras inclusão da arrecadação da taxa de coleta de lixo na conta de água e esgoto, desde que o procedimento esteja regulamentado por lei municipal. Considerando que grande parte essa é a realidade dos municípios do Paraná, que garantiram um fluxo contínuo e seguro de recursos, proporcionando condições financeiras para solucionar os problemas apontados acima. Considerando que a arrecadação da taxa de coleta de lixo por meio da conta de água e esgoto encontra-se em amparo legal. Artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 5.172, de 25 de 10 de 96, Código Tributário Nacional. Portaria número 3, de 19 de 3 de 99, cláusula 3ª, Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. Termo de ajustamento da conduta, firmado em 27 de 4 de 2009, entre o Ministério Público e o Estado do Paraná e a Sanepar, considerando que os cálculos citados têm como valores o resultado de análise técnicas realizada pela Sanepar Curitiba, tendo como base o número de economias no município, a garantia da redução de valores da taxa de lixo para aqueles enquadrados na tarifa social e ainda a adequação de valores entre as economias ativas como impacto redistribuído de forma isonômica conforme a tabela anexa. Encaminha-se o projeto de lei número 22 de 2017, o qual altera o artigo 265, 272 e revoga a tabela 8ª primeira, coleta de lixo da Lei 53 de 98, Código Tributário do município de Guamiranga. E o projeto de lei número 23 de 2017, o qual regulamenta sobre a arrecadação da taxa de coleta de lixo, permitindo que a referida taxa seja realizada pela empresa Sanepar por meio da conta de água e esgoto nos termos já expostos. Gabinete do Prefeito, 4 de setembro de 2017. Anjo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Projeto de lei número 22 de 2017. Iniciativa do Poder Executivo. Súmula. Altera a arrecadação dos artigos 265 e 272. Revoga a tabela 8ª, primeiro coleta de lixo da Lei 53, de 30 de novembro de 2011,
que institui o Código Tributário do município de Guamiranga. Primeiro, relatório. Foi encaminhada à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para a emissão do parecer o projeto de lei acima em epígrafe de autoria do Poder Executivo, que tem como objetivo alterar a redação dos artigos 265 e 272 e revoga a tabela 8ª, primeiro, coleta de lixo da Lei 53 de 30 de novembro de 2011. É o sucinto relatório, passo à análise jurídica. Segundo, análise jurídica. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º, bem como no artigo 145, inciso 2º, da Constituição da República, no artigo 8º, inciso 1º, b, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se da proposição de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, detendo competência comum, por força do artigo 145, inciso 2º. Feitas estas considerações, a Procuradoria Jurídica opina pela regularidade formal do projeto quanto à competência, iniciativa e objeto. Ainda referido o projeto de lei, objetiva dar operacionalização efetiva do ponto de vista financeiro a custear as obrigações legal imposta pela Lei 12.203 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010, que constitui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e definiu como data limite agosto de 2014 para os municípios implantarem os mecanismos necessários a fim de dar destinação final ambientalmente correta dos rejeitos a esta procuradora se abstém a opinar sobre a tabela de valores proposta, pois é uma questão mérito exclusiva do Poder Executivo. Terceiro, conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei, ora examinado. É importante salientar que a emissão do parecer que esta Procuradoria Jurídica não substitui o parecer nas comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo que constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa de Leis. É o parecer salvo o melhor juízo das comissões permanentes do plenário dessa Casa Legislativa. É o parecer sobre censura, Guamiranga, 18 de setembro de 2017. Priscila Alves Siquinel, advogada da Câmara Municipal. Projeto de lei número 22 de 2017 encontra-se em discussão. Podemos fazer uma emenda para que diminua o valor, baixando? Na verdade, isso aqui é uma preocupação, acho que gerou da tua parte também, e de todos os outros vereadores, pela questão dos valores, né, que estão sendo repassados. Pela legalidade, está dentro dos conformes, mas nós vamos verificar a melhor forma possível para que nós entre em consenso, né, com o executivo e quem sabe se possa ser feita uma alteração de valores, porque para muita gente pode pesar no seu orçamento, né? Não, que aqui pela essa tabela que eles mandaram aqui, eu não estou entendendo muito bem aqui. Aqui tem um valor, aqui tem outro, mas no final do mês, no final do ano vai pesar isso aqui para certas pessoas. E para quem tem bastante, né, vai ser um valor bem significativo, né? Então, sei lá, a minha opinião, o assessor jurídico podia nós dar uma mão pra gente aqui sobre esses valores aqui.
Então aí na próxima sessão provavelmente nós trazemos alguma coisa com relação a isso. Então, projeto de lei número 22/2017 encontra-se em primeira votação. Vereador Natan? Sim. Vereador João? Sim. Vereador César? Sim. Vereador Marcos? Sim. Vereador Marinho? Voto sim. Vereador Guilherme? Sim. Vereador José? Sim. Vereador Cleberson? Sim. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 23/2017. Súmula. Regulamenta a arrecadação da taxa de coleta de lixo e da sua incidência. Parecer jurídico. Projeto de lei número 23/2017. Iniciativa, Poder Executivo, súmula, regulamenta a arrecadação da taxa da coleta de lixo e da sua incidência. Relatório. Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para emissão do parecer do projeto de lei acima em epígrafe, de autoria do Poder Executivo, que tem como objetivo regulamentar a arrecadação da taxa de lixo e de sua incidência. É o sucinto relatório, passo ao análise jurídica. Análise jurídica. O projeto versa sobre a matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo no artigo 30 do inciso 1º, bem como do artigo 145, inciso 2º, da Constituição da República e no artigo 8º, inciso 1º-b, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se da proposição de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal. Feitas essas considerações, a Procuradoria Jurídica opina pela regularidade formal do projeto quanto à competência e iniciativa do objeto. Ainda o referido projeto de lei, o objetivo é regulamentar o projeto de lei 22/2017 para dar concretude efetiva no ponto de vista financeiro a custear a obrigação legal imposta pela Lei 12.203 de 2010, regulamentada pelo Decreto 7.404 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos e definiu como a data limite agosto de 2014 para os municípios implantarem os mecanismos necessários a fim de dar destinação final ambientalmente correta dos rejeitos. Esta Procuradoria se abstém de opinar sobre a tabela de valores e proposta, pois é uma questão em mérito exclusivo do Poder Executivo. Conclusão. Diante do exposto, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei ora examinado. Importante salientar que a emissão do parecer por essa Procuradoria Jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo, constituem-se em manifestação efetivamente legítima do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa de Leis. É o parecer salvo o melhor juízo das comissões permanentes do plenário dessa Casa Legislativa. É o parecer sobre censura Guaniranga, 18 de setembro de 2017, Priscila Alves Siquinel, advogada da Câmara Municipal. Projeto de lei número 23/2017 encontra-se em discussão. Projeto de lei número 23/2017 encontra-se em primeira votação. Vereador Cleberson? Sim. Vereador José? Sim. Vereador Guilherme? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador Marcos? Sim. Vereador César? Sim. Vereador João? Sim. Vereador Natan? Sim. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 24/2017. Súmula. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial na importância de R$10.000. Justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores,
estamos encaminhando para apreciação desse legislativo projeto de lei número 24/2017, que trata da abertura de um crédito adicional especial para atendimento a despesas correntes. O presente projeto objetivo alterar a lei orçamentária, bem como seus anexos. Projeto este que tem como objetivo a devolução de saldo para o Ministério das Cidades referente ao convênio 834433/2016. Execução de recap asfáltico em diversas ruas do município de Guamiranga. Anteriormente foi efetuado um projeto para devolução do mesmo convênio, porém com um valor inferior ao que seria devolvido. Solicitamos o apoio dos nobres vereadores da apreciação favorável e aprovação deste projeto de lei com regime de urgência urgentíssimo, pois temos prazo para fazermos a restituição ao governo federal. Contando com a aprovação dos nobres vereadores, escolhemos o ensejo para renovar a expressão de nossa apreço e consideração. Atenciosamente, Ângelo Machado Nascimento, prefeito municipal de Guamiranga. Parecer jurídico. Projeto de lei número 24/2017. Iniciativa Poder Executivo. Súmula. Dispõe sobre a abertura de um crédito adicional especial na importância de R$10 mil. Em data de 11 de setembro de 2017, foi encaminhado pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação a esta assessoria jurídica o projeto de lei assim mencionado para o parecer inicial quanto à questão legais e constitucionais. Em análise preliminar, verifica-se, salvo melhor entendimento, não conter o referido projeto de lei nenhum vício de origem quanto à legalidade e constitucionalidade, seja quanto à sua iniciativa, seja quanto ao seu objeto, estando em total consonância com o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 1964, em que pertencer ao mérito do Poder Executivo. Esse esclarece na justificativa que o projeto centela a objetiva devolução de saldo para o Ministério da Cidade referente ao convênio 834433/2016. Assim sendo, a mesma deve ser apresentada em plenário devidamente encaminhada às comissões competentes para o parecer iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. Após o parecer das comissões competentes, em razão da proposição apresentada, deverá ser discutido e votado pelo plenário, respeitadas as disposições constantes da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno, obedecido aos prazos previstos legalmente para fins de cumprimento regimental e validade do processo legislativo. É o parecer sob censura, Guamiranga, 18 de setembro de 2017, Priscila Alves Siquinel, advogada da Câmara Municipal. Projeto de lei número 24/2017 encontra-se em discussão. Projeto de lei número 24/2017 encontra-se em primeira votação. Vereador Natan? Sim. Vereador João? Sim. Vereador César? Sim. Vereador Marcos? Sim. Vereador Mário? Voto sim. Vereador Guilherme? Sim. Vereador José? Sim. Vereador Cleberson? Sim. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 25/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio e conceder subvenções sociais à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Guerti. Justificativa ao projeto de lei número 25/2017. Nobres vereadores e ilustre presidente. A presente proposta tem amparo no artigo 30, inciso 5º do artigo 31, inciso 2º da Lei Federal número 13.019 de 2014. Tais dispositivos legais permitem que a administração pública dispense a realização de chamamento público para a celebração de parcerias com organizações da sociedade civil no caso de atividades voltadas à prestação de serviços de saúde. Ou considera inexigível o chamamento público na hipótese da inviabilidade
de competição, especialmente quando a parceria decorrer de transferência para a organização de sociedade civil que esteja autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária. Portanto, a celebração da parceria com a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade voltada à prestação de serviços de saúde, encontra respaldo legal mediante dispensa ou inexigibilidade de chamamento público. Vale dizer que os demais municípios que integram o ANSESPAR também irão formar instrumentos de parceria com a referida entidade, tendo sido definido o conjunto dos municípios da ANSESPAR com o montante das subvenções a serem repassadas por cada município, guardará a relação com os percentuais definidos no contrato de rateio do Consórcio Intermunicipal de Saúde. Assim, no caso específico do município de Guamiranga, a subvenção será no máximo de R$6.000, considerando os valores globais constantes de um plano geral e de aplicação dos recursos elaborados pela entidade. Há de se ressaltar também que o plano geral de aplicação dos recursos a serem repassados pelo município já foi discutido e aprovado em reunião na ANSESPAR, porém serão formalizados planos de aplicação individuais de acordo com cada parceria firmada, a fim de que a entidade possa prestar contas a cada município também de forma individual. Por fim, importante destacar a importância dessa parceria a ser firmada, que sem dúvida contribuirá com a efetiva implantação da unidade avançada do Erasto Gertner no município de Irati e evitará que pacientes que realizam o tratamento contra o câncer tenham que se deslocar até a capital do estado para ter acesso à assistência especializada. Rotina realizada pelo menos uma vez por mês e muitas vezes se prolonga por anos. Pelas razões ora explanadas, esperamos ter justificado o presente projeto, pelo que acreditamos merecer o parecer o voto favorável de todos os novos vereadores. Gabinete do Prefeito, 5 de setembro de 2017, Ângelo Machado Nascimento, Prefeito Municipal. Parecer Jurídico. Projeto de Lei número 25 de 2017. Iniciativa Poder Executivo. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e conceder subvenções sociais à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner. Relatório. Foi encaminhado à Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis para a emissão do parecer do projeto de lei acima em epígrafe de autoria do Poder Executivo, que tem como objetivo autorizar o município a firmar convênios e conceder subvenções sociais à Liga Paranaense de Combate ao Câncer. É o sucinto relatório, passa a análise jurídica. Da competência da iniciativa, o projeto versa sobre a matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República, do artigo 8º, inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Trata-se da proposição de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Municipal, conforme observa a análise conjunta do artigo 8º, do artigo 55, inciso 4º da Lei Orgânica Municipal. Feitas essas considerações, a Procuradoria Jurídica opina pela regularidade formal do projeto quanto à competência da iniciativa. Dos conceitos de auxílio e subvenção, considerando que a propositura pretende autorizar transferência de recursos públicos da forma de subvenção social que se faz necessário, entendemos as definições e diferenças entre auxílio, contribuição e subvenção. Tais definições estão dispostas no parágrafo 2º e 6º da Lei Federal número 4.320 de 1964. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. Classificam-se como transferências correntes e dotações para despesas às quais não corresponda a
contraprestação direta em bens a serviço, inclusive para contribuições e subvenções destinado a atender a manifestação de outras entidades do direito público ou privado. Inciso 6º, são transferências de capital, as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devem realizar independentemente de contraprestação direta em bens de serviço, constituindo essas transferências auxílio ou contribuições segundo derivem diretamente da lei do orçamento ou da lei especialmente anterior, bem como dotações para amortização da dívida pública. Conforme disposto na legislação vigente de subvenções, são transferências destinadas a cobrir despesas de custeio de entidades beneficiadas, distinguindo-se em sociais e econômicas. As subvenções sociais são aquelas destinadas a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. É fundamental que, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visem sempre a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica, educacional, sempre que a suplementação dos recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômico. O valor das subvenções, sempre que possível, será calculado com base em unidades de serviço efetivamente prestadas ou posto à disposição do interessado, obedecidos os padrões mínimos da eficiência previamente fixados, conforme o disposto do artigo 12, parágrafo 3º do inciso e artigo 16 do parágrafo único, ambos da Lei Federal número 4.320/64. Já as subvenções econômicas são transferências destinadas à cobertura do déficit da manutenção de empresas públicas de natureza autárquica ou não expressamente incluídas a despesa corrente do orçamento das entidades federativas, União, Estados e municípios, bem como cobrir diferença entre os preços de mercado e a preços de revenda pela administração pública de gêneros alimentícios ou de outros pagamentos de bonificações a produtores de determinados gêneros alimentícios ou materiais, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 18, parágrafo único, alíneas A e B da Lei Federal 4.320/64. Os auxílios são transferências autorizadas na Lei do Orçamento para investimentos e ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado, sem fim lucrativo, devam realizar independentemente da contraprestação direta em bens ou serviços, conforme disposto no artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal número 4.320/64. Nesse sentido, vejamos o entendimento de doutrinar Heraldo da Costa Reis. O que a Lei 4.320/64, no seu artigo 16, quis dizer que sempre que os recursos de origem privada aplicáveis nas atividades fim de natureza social revelam-se mais econômica ou mais em conta que os recursos públicos. A essa entidade é que se consideram subvenções sociais. Assim pode-se entender que as subvenções têm como contrapartida a prestação de serviços por parte dessa entidade, que as realiza mediante convênio ou lei que dependerá da natureza da atividade. São, portanto, diferentes das contribuições de auxílios que, ainda que as entidades beneficiárias apresentam as prestações de contas, não exigem a contraprestação em bens e serviços. Em realidade, são benefícios sem que haja uma contrapartida em prestação de serviço.
do referido projeto observa o seu artigo 2º da proposição em análise, autorização para concessão de subvenção social destinada à liga localizada em Irati, Paraná. Ocorre que a súmula do projeto de lei não delimita o município, se não vejamos a emenda autorizada pelo Poder Executivo Municipal a firmar convênios e conceder subvenções sociais à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner. Desta forma, quando da devolução do referido projeto, o Poder Executivo deverá ser acrescido na emenda da súmula que a subvenção social será destinada à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, sediada em Irati, Paraná, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner. Ainda a Lei Orgânica traz em seu artigo 203, é facultado ao município, no estrito interesse público, primeiro, conceder subvenções a entidades assistenciais privadas declaradas de utilidade pública por lei municipal. Todavia, rebuscando o arcabouço legislativo municipal, não encontramos a referida lei que declare que a Liga Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner, sediada em Irati, Paraná, é de utilidade pública, portanto, ausente o requisito legal municipal acima pontuado. Desta forma, considerando os vícios apontados, a Procuradoria Jurídica recomenda aos membros da Comissão de Constituição de Justiça e Redação que retifique a súmula com o objetivo de corrigir a redação da emenda e fazer constar autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios e conceder subvenções sociais à Liga Paranaense de Combate ao Câncer, sediada em Irati, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner. A obediência da LO artigo 103 deve ser observada pelo Executivo Municipal como pré-requisito da existência frente ao presente projeto a exigência prevista no inciso 1º como condição indispensável para a aprovação da propositura em comento, devendo tais documentos serem apresentados a esta Casa de Leis antes da inclusão em pauta para deliberação pelo plenário. Desta forma, a Procuradoria Jurídica recomenda aos membros da Comissão de Constituição de Justiça e Redação que encaminhem o ofício ao excelentíssimo senhor prefeito para que apresente a lei municipal que reconheceu Liga Paranaense de Combate ao Câncer, sediada em Irati, entidade mantenedora do Hospital Erasto Gertner, sendo de utilidade pública. Conclusão. Diante do exposto, depois das regularizados os vícios apontados neste parecer, a Procuradoria Jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, discussão e votação do projeto de lei, ora examinado. É importante salientar que a emissão do parecer que esta Procuradoria Jurídica substitui é o parecer das comissões permanentes, portanto, essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestação efetivamente legítima no Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos serem utilizados ou não pelos membros desta Casa de Leis. É o parecer salvo o melhor juízo das comissões permanentes é do plenário desta Casa Legislativa. É o parecer sobre censura 18 de setembro de 2017, Priscila Alves Chiquinel, advogada da Câmara Municipal. Então, projeto de lei número 25/2017, que seja oficiado ao município, para que venha constar essa lei que torna de utilidade pública.
Então, nada mais havendo na ordem do dia, conforme o artigo 164 do Regimento Interno, passamos para o grande expediente. Então, com a palavra, vereador José. Senhor presidente, mais nobres vereadores, vice-prefeito que veio nos prestigiar, mais um secretário e o pessoal. É sobre o jornal. Eu queria saber se alguém já recebeu o jornal municipal. Porque nós estamos no nono mês, né? Eu acho que tem que ser publicado alguma coisa, né? Será que não está sendo publicado nada? Porque eu não conheço o jornal, não sei qual é se é Iratinho, ou é Rebouça, ou é Prudentópolis, quem que ganhou a licitação. Então, o presidente sabe? Jornal Centro-Sul, né? Folha de Irati. Folha de Irati. Desculpa. Folha de Irati. Pois é. Parece que é meio superfaturado e nós não estamos recebendo nada, né? Então, queria que fizesse um ofício para por que não está vindo o jornal para nós. É isso, obrigado. Então, com a palavra, vereador João. Vou falar pouquinha coisa. Eu tive dia 14 lá no CREAS, e deu certo que eles tinham sido, o CRAS tinha sido visitado, o CRAS, né? O CREAS. Daí teve visita lá à noite, roubaram de lá muitas coisas, né? Como foi falado na rádio. E daí eles pediram pra gente fazer um pedido pro prefeito para ponhar um guardião naquela, mais um guardião, né? Como tem já uma empresa que tem os guardas, que aumente mais um guardião para mais segurança das entidades, que deu bastante prejuízo, né? É isso. Obrigado. Então, com a palavra, vereador Marcos. Senhor presidente, demais nobres vereadores, meu boa noite. Boa noite, senhor excelentíssimo vice-prefeito e demais que nos visitam. Gostei da sugestão do senhor, né? Tem uma empresa, né, para fazer a segurança do... Isso é um órgão público, devia já ter a segurança, ganhou a licitação, provavelmente tinha que estar lá, né? Só receber e não fazer a segurança, daí é meio complicado, né? Nós tínhamos que até rever isso aí. Mas o prefeito que tome as providências necessárias. Agradecer os ofícios que vieram, né? Resposta da água. Vou pegar agora a COP que chegou hoje, né, senhor presidente, e analisar e repassar para o pessoal lá da Água Branca, Serrinho, né, e da Vila São João, né, que vieram nos pedir aí para... Daí já passamos em seguida. Também ontem participei de um evento que foi convidado o senhor presidente, mas não pôde ir. Eu fui representar a Câmara de Vereadores. No evento o senhor vice-prefeito se fazia presente também, na Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja do Carlos Mecânico. Um evento que eu, como luterano, né, a gente acha diferente e olha, veio cantores de Teixeira Soares, veio uma apresentação das crianças do Mato Branco e um coral de mulheres do Mato Branco. Um evento muito bom para a gente que vai numa igreja lá, cantaram louvores, hinos, muito bom. Foi para um domingo para celebrar mesmo, o Dr. Luiz estava lá, né? Foi ótimo. Então, senhor presidente, a Câmara foi representada, então era isso aí. Muito obrigado. Então, obrigado, Marcos, por ter ido representar. Peço desculpa ao pastor por não ter
conseguido ir, só que já tinha alguns outros compromissos que não foi possível a minha presença. Mas da mesma forma a Câmara foi representada. Então, vereador Mário. Uma cópia desse projeto aí da Sanepar. Quero ver se você vai tentar costando o término de vários programas, né? E nós estamos com um problema lá na Nova Boa Vista, com água também, que já deveria ter sido feito. Então eu quero uma cópia desse para nós ver depois, talvez a gente tome alguma providência de fazer algum pedido ao Executivo e à Sanepar. Também agradecer os vereadores que ajudaram nós no evento do jantar lá. Foi o patrocínio das músicas, né, que os vereadores deram. Eu não tenho assim bem certo o valor, mas vai ultrapassar R$9.000 o evento lá. E é para a comunidade, é para a igreja, então foi uma grande ajuda que vocês deram lá para a nossa comunidade. Então, muito obrigado a todos vocês, e a hora que precisar de mim, eu estarei à disposição também. Agradecer ao vice-prefeito que se faz presente, meu xará lá, que já veio usar uma cadeira aí, e os demais que estão aí presentes, e que compareçam sempre. Para nós aqui é uma honra ter gente aí na frente, né? Muito obrigado. Também queria fazer uso da palavra com relação às indicações que veio, às respostas. Agradeço pela resposta que veio e peço ao senhor prefeito que, juntamente com a Secretaria de Obra, se for possível, o quanto antes, fazer a questão da serra. O vereador Cleverson também, que é um usuário também, pode falar como que está lá. A situação está bem crítica mesmo, então eu peço, em nome da nossa população lá que usa, dos alunos que também descem todos os dias, que seja feito essas melhorias o mais breve possível. Também peço aos vereadores, depois, se tiverem 5 minutos, para a gente se reunir ali na sala de reunião para conversar alguns assuntos do nosso interesse, se for possível ficar ali para a gente trocar uma ideia. Então também agradeço a presença do nosso vice-prefeito, agradeço a presença de todos vocês que vieram assistir essa sessão da Câmara, e nada mais havendo, convoco para a próxima sessão ordinária para o dia 25 de setembro de 2017, às 19 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal. A presente sessão está encerrada.